Olá, meus amores, povo do segundo ano, vamos junto? E aí, como vocês estão? Espero que bem. Hoje a gente vai falar de artigo de opinião. Esse é o módulo 5, é o módulo que fecha a primeira apostila, tá? Então a gente ainda tá falando daqueles vários tipos textuais. Antes de eu começar a falar sobre artigo de opinião, eu gostaria de falar sobre a importância desse tipo de texto. Muitas pessoas acham que apenas a dissertação é o que cai em provas, em concursos. Importante demais a dissertação. Mas eu queria alertar vocês sobre alguns vestibulares que ainda cobram artigo de opinião. Vestibulares como PUC, algumas provas de IBMEC, que são vestibulares particulares, alguns vestibulares em São Paulo, que vão além da dissertação. Então o artigo de opinião ele pode ser cobrado também numa prova de concurso, alguém te pedir para escrever um artigo de opinião. Eu sei, então assim, eu não entendo muito bem qual é a diferença de um artigo de opinião para uma dissertação. Para mim é tudo a mesma coisa. Então, eles têm algumas semelhanças, né? Vamos lembrar que lá no início eu já tinha dito para vocês que a gente está falando só de texto argumentativo. Então, o artigo de opinião é um texto argumentativo, mas ele tem algumas particularidades. Ele é como se fosse, gente, uma dissertação mais evoluída. O artigo de opinião, ele é uma dissertação mais madura, de alguém com maior maturidade. Ou seja, o artigo de opinião é um texto que exige um maior grau de criticidade, ele está mais direcionado para um texto mais construído de uma maneira mais crítica, uma abordagem mais pesada. Então ele é mais elaborado do que uma dissertação. Ele exige de quem vai fazer essa atenção de saber que esse tipo de texto ele se destaca da dissertação comum porque ele é mais elaborado. Mas vamos lá. Então o que é um artigo de opinião? É um texto argumentativo, ponto. Texto argumentativo no qual se defende uma opinião sobre uma temática. É claro que normalmente essa temática é alguma questão atual, alguma questão que está em evidência, alguma questão polêmica. Vamos fazer um artigo de opinião, por exemplo, sobre a eutanásia, né, o direito de morrer, né, aquela pessoa que já está meio que em estado vegetativo e alguém decide abreviar a vida dessa pessoa, ou legalização do aborto. Então, normalmente o artigo de opinião é aquele texto que está direcionado para alguma coisa que é treta, né? Treta, assim, alguma coisa que dá muita polêmica. Homeschooling, lembra o que é homeschooling, né? O ensino doméstico, aquela galera que acredita piamente que é melhor a criança estudar em casa que ir pra escola. Tá vivendo isso, né? Vamos ver como é que... Será que a família vai conseguir acreditar nisso por muito tempo? Se tiver 5 filhos, fica mais difícil, né? Então, essa ideia, normalmente o artigo de opinião, ele é um texto que vai discutir algo parecido com essa abordagem aqui, tá? Temas mais polêmicos, mais difíceis e tal. Então, por que o nome dele é artigo de opinião? Claro, porque você vai assumir um posicionamento. Assim como você faz na dissertação, sim, só que com maior contundência. O artigo de opinião, por ser opinião, o nome, ele dá muito mais ênfase na opinião que está sendo defendida. Então essa opinião precisa ser muito colocada em destaque. Não há possibilidade nenhuma de alguém querer fazer um artigo de opinião sendo neutro, viu? O negócio de neutralidade não existe, na verdade não existe. Ninguém é neutro em nada. Neutro é shampoo, sabão. Neutralidade não existe quando a gente fala em redação. Então, o artigo de opinião, ele não admite aquele texto que você não quer. Não vou falar o que eu penso não, senão o corretor vai tirar ponto meu. Não tem isso. Gente, dá logo um negocinho, né, ranço? Isso não existe, tá bom? O corretor vai tirar ponto seu se você não for claro, se a sua opinião não tiver embasada, se você não tiver construído um texto dentro do parâmetro que tem
tem que ser. Então, todo texto argumentativo, ele é opinativo, sim. E no caso do artigo de opinião, é essa opinião contundente, clara, visível, que vai ficar em destaque. Tá, e quais são as características desse texto? Em quais pontos ele vai ter alguma diferença da dissertação? Então, ele apresenta a defesa de um ponto de vista, já falamos isso, de maneira contundente, nada de neutralidade, bota a cara para bater. Ponto 2, tem que ter argumentos muito plausíveis e muito fortes. Você, para defender um ponto de vista, você precisa ter ali naquele texto elementos que sejam persuasivos. Então, artigo de opinião tem necessidade da persuasão. A dissertação também tem. Só que aqui, no artigo de opinião, essa persuasão precisa ser mais enfática. Inclusive, eu acho que seria interessante, é um ponto bem bacana, quando aquele articulista, né? Normalmente a gente chama de articulista quem escreve um artigo de opinião. Quando o articulista já antecipa um argumento contrário ao dele e constrói uma argumentação desmontando esse argumento contrário. Então, o artigo de opinião fica muito bom quando se faz algo nesse sentido. Já pressupor que alguém vai se posicionar contrário e já desmontar esse pensamento ou esse ponto de vista, tá? Então, tem a seleção de argumentos que tem que ser muito relevante, a persuasão, como eu disse, seja persuasivo, usa comparação, usa dado estatístico, compara fatos, dá exemplo, né? Coloca elementos que você tenha que possam mostrar que essa sua opinião ela não é só uma opinião, ela é uma opinião muito fundamentada em análise da sociedade dos fatos. É aceitável usar a primeira pessoa. Isso é uma característica que algumas dissertações as pessoas têm medo. Já no artigo de opinião não há problema. O uso da primeira pessoa ele é aceitável e, dependendo da situação, até recomendável. Por quê? Porque você não pode fazer um artigo de opinião pressupondo que escrever na terceira pessoa vai tornar esse texto melhor. Porque a terceira pessoa, ela finge uma neutralidade ou uma imparcialidade. E você não quer ser imparcial no artigo de opinião. O objetivo dele é exatamente o inverso disso. Então, quando você escreve na primeira pessoa do plural, ou até mesmo na primeira do singular, há uma concentração de atenção nesse seu posicionamento. Você está deixando claro que você não está querendo dizer que todo mundo pensa igual a você. Igual muita gente acha que fazer uma boa redação é colocar acredita-se que a sociedade vive-se. Ninguém acredita em nada, você que acredita nisso. Então você fica escrevendo acredita-se, vive-se, pressupondo que todo mundo acredita na mesma coisa. Claro que não. Então não é legal fazer um artigo de opinião querendo usar mecanismos de terceira pessoa como se isso valorizasse mais o texto. Então, por isso, a primeira pessoa no artigo de opinião ela é bem-vinda. Você também não precisa exagerar, ficar botando o eu toda hora, não é necessário. Quando você coloca o verbo conjugado, acredito, ou penso, né, é fundamental, vejo que a sociedade tarará, você nem precisa escrever isso também. Você pode escrever de uma maneira que apareça a sua opinião sem precisar dessa marca óbvia de primeira pessoa. Usar a primeira do plural, às vezes, né? Aí acaba fazendo com que alguém tenha uma aproximação maior com você. Então, o artigo de opinião também busca isso. Busca uma adesão de quem está lendo. Então, você quer persuadir, porque persuasão é isso, é convencer. Você quer defender sua opinião, mas quer também que alguém encontre na sua opinião credibilidade. Então, aceitável o uso da primeira pessoa, tá? O que não é tão, dependendo da situação, na dissertação, principalmente a primeira do singular, não é recomendável. Na dissertação, tô repetindo, na dissertação, o uso da primeira pessoa, principalmente da primeira pessoa do singular, não é recomendável, mas no artigo de opinião,
ele é aceitável. A linguagem pode ser simples, mas ela precisa ser objetiva. Precisa ficar muito claro o que você quer dizer. Então não fique usando expressões que você não conhece ou palavras com sentido que você não tem domínio só para fazer o outro acreditar que você está escrevendo difícil. Não. Busque palavras claras, expressivas, mas que você saiba o que isso quer dizer. Vou te dar uma outra parte aqui. Continuando, gente, quais outras características que aparecem no artigo de opinião? Ele tem maior flexibilidade nas regras gramaticais. Na dissertação comum, eu tenho que obedecer aos princípios gramaticais normativos, né? Eu não posso sair da linguagem padrão. Já no artigo de opinião, a gente também vai encontrar um predomínio da linguagem padrão. Gente, presta atenção para não achar que artigo de opinião pode qualquer coisa. Então, existem sim preocupações com as regras gramaticais também no artigo de opinião, mas ele tem uma flexibilidade um pouco maior no uso de alguns elementos que eu não tenho na dissertação. Por exemplo, ele me permite usar, às vezes, uma expressão que é mais coloquial, até uma certa gíria, para conseguir, com isso, atrair a atenção do meu leitor. Então, eu tenho um pouquinho mais de flexibilidade. Eu posso usar uma figura de linguagem, uma metáfora, sei lá, um eufemismo, como um mecanismo de valorizar ainda mais minha argumentação. Eu posso usar uma paródia para conseguir alcançar meu objetivo. Então, os recursos de um artigo de opinião, eles são mais flexíveis. Mas olha só, tudo isso tem que ser usado com cautela. E precisa ficar claro que a gente está usando aquilo com um determinado objetivo. Aquilo tem que fazer sentido dentro da construção de um texto. Se eu uso uma metáfora dentro do meu artigo de opinião, se eu digo, por exemplo, estou fazendo um artigo de opinião sobre a corrupção endêmica, né? O maior vírus da sociedade brasileira é a corrupção, supondo. E aí eu faço essa metáfora. Eu faço uma metáfora como essa. O maior vírus da sociedade brasileira ainda é a ignorância. E eu coloco essa metáfora, eu posso... Isso está ótimo. Agora, dentro do meu texto, ao longo do meu artigo, tem que ficar claro o que eu quero dizer com essa metáfora. Ela tem que fazer sentido dentro da ideia que eu estou defendendo e dentro do conteúdo do texto, tá bom? Então, é válido usar... ele admite o uso de experiências pessoais. Como artigo de opinião é um texto com marcas de pessoalidade, eu posso usar um testemunho pessoal, uma experiência pessoal, durante a construção de um artigo de opinião? Pode. Principalmente quando esse artigo de opinião, por exemplo, ele é escrito supondo um advogado falando sobre a questão jurídica no Brasil. E aí, por ele ser advogado, ele faz um artigo de opinião questionando até que ponto a justiça brasileira consegue realmente ser justa, até que ponto ela consegue ser cega. E aí, como advogado, eu estou usando desse meu lugar de fala para poder dar uma opinião. Então, o artigo de opinião, nesse aspecto, ele abre um espaço que a dissertação não abre. Eu não posso, dentro de uma dissertação, mesmo que o tema, galera, atenção nisso, mesmo que o tema tenha relação com alguma experiência que eu mesmo já vivi, igual no tema do Enem de 2015, que falava sobre a questão da persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, o texto realmente dá margem para que pessoas que tiveram essa experiência até possam colocar, mas a dissertação ela não admite o uso do argumento de aspecto pessoal como um fator cabível. Então eu não posso fazer isso. Nil, mas se eu quisesse falar, por exemplo, que na minha família eu tenho uma tia, tive uma avó, tive uma mãe que já viveram isso. Então, você pode até
pautado nessa experiência, dizer que muitas mulheres vivem a experiência de um relacionamento abusivo e que elas às vezes preferem ficar em silêncio por conta dos filhos ou porque elas dependem economicamente do marido. Você pode transcrever essa sua experiência, que é genuína e pessoal, mas de uma maneira que o corretor veja que aquilo não é só na sua família, que é um fenômeno social mais coletivo. Tá me entendendo? Já no artigo de opinião, se em algum momento eu quisesse partir a minha argumentação de um depoimento pessoal, tipo, cresci assistindo a minha mãe encontrar desculpas para hematomas que apareciam-lhe pelo corpo. É possível. Nossa, e fica chocante, né? Então, é possível. O artigo de opinião pode fazer isso em algum momento também, viu, gente? Você não vai ficar fazendo isso o tempo inteiro, tá? Mesmo sendo um texto que tem essa marca de pessoalidade, é importante que a gente tenha fatos e informações para que ele também tenha mais valor, tá? Então ele admite isso, né? O Dr. Drauzio Varella, por exemplo, é um médico maravilhoso, né? Que está aí também agora recebendo treta, né? Porque nesse país todo mundo está sujeito a ser regulado e classificado por aquilo que as pessoas acham que é certo ou que é errado. Mas o Dr. Drauzio Varella, como médico, oncologista, com a experiência que ele tem, e já trabalhou no Carandiru, ele trabalha uma vez por semana numa penitenciária feminina, de vez em quando ele faz um artigo de opinião falando sobre saúde pública, sobre questão de gravidez precoce, sobre o preconceito que a sociedade tem com determinadas doenças sexualmente transmissíveis, e ele usa essa experiência dele. Por quê? É Dr. Drauzio Varella, meu irmão, só por isso, né? O cara é autoridade no assunto. Então, às vezes, o artigo de opinião vai sim criar essa situação em que o emissor pode aparecer ali e usar um depoimento pessoal. Trechos de outros tipos de texto como forma de ilustrar. Então, um artigo de opinião, ele pode se valer em algum momento. Eu pego um trecho de uma narrativa e coloco ali para poder usar aquilo como ilustração. Eu pego um trecho de um filme e coloco ali para exemplificar. Então ele pode fazer, eu pego um trecho de uma fábula em que se discute, por exemplo, a valorização da beleza e da imagem, tipo a Bela e a Fera, para poder, a partir disso, falar do tema que eu vou discutir. Então é possível, tá? Usar alguns trechos. E também, e aí eu tô só lembrando para vocês que algumas estratégias de persuasão, comparação, compare coisas, compare países, compare fatos, exemplificação. Você não consegue discutir algo sem dar um exemplo, para mostrar para quem está te ouvindo que aquilo é mais concreto do que a pessoa imagina. A alusão histórica, praticamente todo e qualquer tema que você for trabalhar tem relação com o fenômeno histórico. Tudo, porque o nosso presente é resultado do nosso passado. Então, é alusão histórica, argumento de autoridade, tá? Você pode pegar aí um filósofo, um político que você acha importante. E olha só, quando eu falo argumento de autoridade, entenda isso de uma forma. Quando eu falo para você usar argumento de autoridade, não é para você usar concordando sempre não, hein? Você pode usar argumento de autoridade concordando, mas você pode ser mais abusado ainda. Você pode pegar um argumento de autoridade e usar confrontando o olhar desse argumento de autoridade. Você pode discordar dele e tornar essa argumentação ainda mais forte. Por exemplo, eu vou fazer uma redação, um artigo de opinião sobre o carro é o novo cigarro. Supondo, foi o tema de um vestibular de São Paulo agora de 2020, da Inesp, se eu não me engano, Inesp. Aí o carro é o novo cigarro. Aí o que eu faço? Sei lá, eu vou pegar a frase do Washington Luiz, do político Washington Luiz. Governar é abrir estradas, era uma frase dele. E aí, ao invés de usar esse argumento de autoridade, governar é abrir estradas, para concordar com ele, eu vou me
Dizer que a visão de Washington Luiz, assim como a visão de Juscelino Kubitschek, foi um modelo determinado pelos interesses estrangeiros e que limitou de modo que limitou de modo muito negativo a possibilidade de mobilidade na sociedade brasileira. A dependência das rodovias esgotou muito esse mecanismo, esse método, né, de ir e vir. Então, você pode usar um argumento de autoridade questionando até que ponto aquela verdade é válida, viu? Você não precisa concordar, tá? E aí, vamos para o próximo ponto que eu vou te mostrar a estrutura. Então, meus amores, aqui eu vou mostrar para você a estrutura. Filho, a estrutura não tem nada assim de tão diferente. O que é diferente é o conteúdo, viu? O conteúdo. A maneira como eu posso me referir ao problema, a chance de eu usar a primeira pessoa, poder ter uma linguagem menos formal e ter uma aproximação maior com o leitor, criando, né, uma relação mais de proximidade, isso tudo. Mas, assim, estruturalmente é muito parecido com a dissertação. Você vai ter uma introdução. E nessa introdução, você vai, no primeiro momento, tentar trazer o assunto, né? Tentar trazer ali um mecanismo, igual se faz na dissertação mesmo. Tentar trazer, de alguma maneira sutil, aquele tema para dentro do texto, mostrando a relevância desse tema. E dentro da introdução ainda, aí depois disso, você vai e apresenta o seu posicionamento de uma maneira muito clara, lembra? Sempre muito contundente, nada de tentar ficar em cima de muro, tudo bem? Depois você vai para o desenvolvimento, depois da introdução. Primeiro parágrafo, então, ele é todo para isso. Não começa a argumentar no parágrafo de introdução, gente. Não se começa a argumentar no parágrafo de introdução, porque isso não é a função do parágrafo de introdução. Parágrafo de introdução, ele só faz isso. Ele contextualiza o tema, ou seja, encontra uma maneira de falar daquilo de modo sutil, mostra por que aquele problema é tão relevante dentro da sociedade naquele momento e posteriormente a gente apresenta a nossa tese. Aí depois disso você já está no desenvolvimento do seu texto. Está no desenvolvimento, então você vai agora criar os seus argumentos. Vai montando os parágrafos de desenvolvimento. Nilceia, quantos parágrafos de desenvolvimento eu posso fazer? Então, se for um artigo de opinião de prova, ele costuma ser parecido com a dissertação. 2, 3 parágrafos de desenvolvimento. Dependendo do artigo de opinião, se for assim, um texto de jornal, é muito comum em colunas de jornal ter artigo de opinião. O cara, às vezes, ele vai ter mais espaço. Então, você vai poder ver que tem jornalista que faz artigo de opinião, ou cientista político, ou médico, como eu disse, que tem um artigo de opinião dele que tem 8 parágrafos. Mas aí o cara está numa revista. Então, isso vai depender. Mas, normalmente, pelo menos 3 parágrafos de desenvolvimento para você ter mais espaço para você mostrar diversidade de aspectos nessa sua opinião, porque é muito importante que você mostre que você tem uma diversidade de motivos para defender aquela opinião A ou B. Então, desenvolvimento, usando lá aqueles recursos que a gente falou, a comparação, a alusão histórica, exemplificação, para você conseguir enriquecer aquela abordagem. A conclusão, que é ratifica, né? Não retifica. Retificar é corrigir, ratificar é reforçar. Em que você ratifica, reforça essa opinião que você defendeu, e deixa ali para a sociedade ou um alerta, ou uma possibilidade de a sociedade rever seu posicionamento, ou você faz ali uma reflexão com outro trecho do que você já apresentou. Tem várias maneiras. Pode, se quiser, dar uma leve sugestão para aquele problema. Você não precisa fazer igual na redação do Enem, que você dá lá 5 itens, né, obrigatórios para aquela conclusão
com o modelo de proposta. Não, senão você já está mudando mesmo a função do artigo de opinião. Você pode sim levantar ali uma sugestão que talvez fosse melhor para a sociedade atuar nesse problema. E, importantíssimo, o título. Artigo de opinião deve ter um título. É importante que você lembre que o título de um texto, ele é meio que um resumo, uma síntese daquilo que você quis dizer com esse texto. Então, o ideal é que esse título seja original, criativo e que chame a atenção, que coloque em destaque essa opinião que foi defendida. E outro ponto importante é que, sim, títulos não são muito bons quando eles são longos demais. Quando o título fica muito longo, ele perde um pouco de interesse. O ideal é que o título seja uma frase nominal, um substantivo e um verbo, e que ele crie um impacto, que ele chame a atenção, mas por criar um impacto em quem vai ler esse texto, provando assim, chamando a atenção da sociedade para aquilo, de modo a sociedade se colocar. Tá? Então, de preferência que o título seja curto, impactante, original, que você não pegue um título de algo que já exista e coloque no seu texto, mas que chame a atenção para aquilo que está dentro do seu texto, que tenha relação entre o título e o texto. E a assinatura, o artigo de opinião, como é um texto do indivíduo, ele é assinado. Então, ele vai ali com a sua marca. Tem uma marca de pessoalidade. Então, é bastante importante, porque nós falamos de editorial na semana passada. O editorial, ele não tem uma assinatura de um indivíduo, porque ele é um texto argumentativo que defende uma visão coletiva, uma visão do grupo. O artigo de opinião, ele é seu. E, portanto, você é responsável por aquilo que você expressou ali. Então, ele vai com a sua assinatura. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Lá na nossa aula, no chat, tem uma proposta para você de artigo de opinião. Eu acho que você vai gostar. O melhor disso tudo, a gente só entende se essas informações todas estão ficando ou não quando a gente se propõe a escrever. O desafio de escrever é que vai deixar claro se a gente está conseguindo reter essas informações e aplicá-las ou não. Então, boa escrita, bons estudos, cuidem-se, um beijo e até a próxima.